Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Aciona o nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje o tema é saúde mental da mulher na maturidade. Olha que tema interessante esse, hein? Para isso eu tô com a psicóloga Alessandra Rigoni, que vai me ajudar nessa temática tão importante aí da saúde da mulher, saúde mental. Para isso eu vou primeiro falar para vocês do momento bem-estar hoje. Foi lá no jardim, no spa, e foi maravilhoso, gente. Eu super indico as experiências que tem lá. Eu pude desfrutar essa semana aqui de um grounding, de uma caminhada no jardim mesmo, para fazer um aterramento mesmo, né? E aí, depois dessa caminhada no jardim, com experiências sensoriais que eu lacerei lá um alecrim com um manjericão, vocês vão ver as cenas aí. E aí, depois desse grounding, eu fiz uma massagem no jardim. Gente, é uma experiência única. Eu já tinha feito massagem na praia, escutando o barulho das ondas, assim, aquele ambiente de praia, mas nunca tinha feito uma massagem no jardim, né? Quando a gente vai para dentro de um consultório, a gente tenta fazer um ambiente de jardim, às vezes colocar uns barulhos de passarinho, né, da natureza. Mas ali era o barulho mesmo do vento nas folhas mesmo, dos passarinhos cantando, e era real, era dentro, num jardim, embaixo de uma tenda, vocês vão ver aí, foi muito legal. Super recomendo você viver essa experiência. E ainda eu fiz uma sauna indiana, que é muito diferente, porque é uma sauna que você fica sentadinho, com a cabeça para fora, né? E o calor fica ali, vindo no teu corpo, tirando todas aquelas toxinas aí, físicas, porque a gente se alimenta mal, e emocionais, por que não? Porque a gente também alimenta, às vezes, uns pensamentos que não precisava, né? E aí já faz aquele detox mesmo, daquela limpeza física e emocional. Foi muito legal, vale muito a pena viver essa experiência. Fica aí a minha dica de momento bem-estar essa semana. Excelente presente para você em primeiro lugar, mas também para você às vezes presentear o marido, a esposa num presente de aniversário, num aniversário de casamento, por que não fazer os dois uma experiência dessas, uma conexão dessas, reconectar, né? E até assim, para o Dia das Mães, por que não? Já tá chegando o Dia das Mães, olha que experiência legal para fazer entre mãe e filha, mãe e filho, né? Vocês dois recebendo uma massagem no jardim, fazendo essa sauna, gente, é muito legal, vale super a pena. E logo, logo eu vou estar lá na Débora, gravando um especial do Dia das Mães, e vou gravar com a minha filha, vou gravar com a Gabriela um especial mãe e filha lá, de sugestão para você presentear a tua mãe, né? Então vamos lá, vamos falar dessa saúde mental na maturidade. Tudo bem, Alessandra? Olá, tudo bem? Na verdade, esse teu início tem tudo a ver com saúde mental, né? Não só a saúde mental da mulher na maturidade, que é o nosso tema de hoje, mas a saúde mental do ser humano, né? Então, esse espaço, esse momento que você dedica para você, nossa, é de grande vantagem. Não tem valor, né, que Não. pague isso, esse autocuidado aí. Exatamente. É algo que todo mundo merece e deveria viver isso, né? Com certeza. Então vamos lá, quando a gente fala em saúde mental da mulher na maturidade, a gente está falando do quê? A gente está falando em específico da menopausa, porque é o que vem, às vezes, parece assim na cabeça num primeiro momento. Daí as pessoas já falam assim, mas você está falando de saúde mental ou está falando de físico? Que às vezes a pessoa acha que a menopausa é só sintomas físicos e não faz nada emocionalmente falando, né? Então fala um pouquinho. E aí, assim, síndrome do ninho vazio entra nisso, aposentadoria. Como é que fica essa mulher aí? Que acho que ela fica meio num meio mesmo ali, né? Às vezes tem o cuidado ainda dos filhos, porque hoje as pessoas se aposentam com 60, 60 e poucos anos, mas às vezes tem filhos ali que os filhos são para sempre, né? Então, assim, às vezes a gente fala que só vai crescer, muda um pouco os problemas, mas eles estão ali.
Mas tem os pais que também muitas vezes ainda estão vivos, porque hoje a gente tá com uma sobrevida melhor, às vezes o pai já tá com 90, mas ele tá ali. E aí, prestando esse cuidado para os pais, prestando esse cuidado para os filhos, e ainda vem os netos no pacote, que hoje, né, parece que os pais têm obrigação de cuidar dos netos, né? Eu acho que perde um pouco aquele encanto de, ai, como é bom ficar na casa da avó, do vô, mas não como uma obrigação, não sei. Coloca aí para nós o que entra nessa saúde mental da maturidade. Nossa, você falou várias coisas, né? Então, vamos do início, né? Do princípio. A mulher, de uma forma geral, desde que ela nasce, ela passa por fases e todas essas fases nós devemos levar em consideração a questão hormonal, né? Então tem a menarca, a adolescência, daí a vida adulta e, consequentemente, a maturidade, né? Gestação, que a gente vê muito. Gestação, puerpério, né? Todas essas fases transacionais, né? Ela sempre desencadeia também a questão emocional, né? Então, falando da maturidade especificamente, né? Não existe, a maturidade não necessariamente inicia com a menopausa, né? Claro, a menopausa tem a ver com a questão fisiológica, hormonal, também emocional, mas a gente pode abrir um pouquinho mais essa questão da saúde mental da mulher na maturidade. Porque quando eu falo de maturidade, além da questão hormonal, eu tenho que ver as emoções realmente dessa mulher, né? Aquela mulher que começa a entender o seu espaço, a entrar em contato com o seu eu, o que hoje faz sentido para mim. Então, não necessariamente eu estou na menopausa e por isso eu estou repensando sobre essas coisas, né? Eu posso ser uma jovem e começar a repensar a minha vida, né? Quais são os meus objetivos de vida, quais são os meus princípios, valores, o que eu seguia, né, da minha geração, das minhas gerações passadas, o que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que hoje, nesse momento, eu quero quebrar esse paradigma. Então, quando eu falo de maturidade, abre um leque muito grande, né? Mas vamos focar na questão da menopausa, né? Sim, a menopausa, eu diria que acredito que seja uma das fases mais delicadas, né? Porque a mulher, ela vem num ritmo frenético de produção, né? Digo produção em matéria de trabalho, de organização da casa, como pessoa, como esposa, como profissional, em todos os âmbitos, né? E de repente ela percebe que essa produção ela começa a entrar num declínio. Não que ela deixa de produzir, mas que talvez o que ela fazia hoje já não faz mais sentido, até profissionalmente mesmo falando, né? Então é um momento em que ela começa a repensar coisas práticas que até então ela fazia com facilidade. Vamos dar um exemplo bem rotineiro, né? Eu limpava a casa, eu faxinava a casa sem me cansar. Hoje eu chego na metade e já estou sem energia, né? Então, o que seria isso? Então, nós precisamos sim prestar atenção principalmente no que eu estou sentindo nesse momento. E esse é um ponto muito importante porque, assim, a nossa sociedade não nos permite envelhecer. É verdade. E nós nos cobramos muito isso. Então eu sempre tenho que ter o mesmo pique, a mesma beleza, a mesma jovialidade, a mesma energia, e isso em algum momento vai entrar em combate comigo mesma, né? Vai me confrontar. Então eu sempre fico nessa vontade frenética, nesse desejo frenético de até passar por cima do que o meu corpo está vivendo nesse momento. Então, a maturidade vem justamente aí, eu respeitar os meus limites, eu identificar e nomear os meus sentimentos nesse momento, nessa fase, né? Que é uma fase delicada. Você falou até da questão do ninho vazio, né? O ninho vazio, ele tem um significado muito grande, principalmente para aquelas mulheres que sempre viveu em função dos filhos, né? Os filhos crescem, criam os seus próprios caminhos e vão segui-los. E de repente, se o meu foco de atenção foi só nisso, a minha energia foi só nisso, eu só pensava nisso, vai ficar sem chão. Eu me perco,
né? Eu me perco, porque isso é muito comum acontecer depois da maternidade, né? Às vezes a mulher, ela deixa de ser mulher para ser só mãe, né? Aí, quando chega essa fase em que os filhos vão seguir o caminho deles, isso traz muito sofrimento emocional, né? E quando a gente fala em mudança hormonal, a gente realmente falaria que a mudança hormonal, ela pode aumentar meu nível de ansiedade, ela pode provocar uma depressão, uma insônia, ela pode realmente mexer com essas questões hormonais e vai mexer. Com certeza, né? Por isso que a gente fala que não é só... Porque quando a gente fala em menopausa, a gente fala muito assim, ai, a pele fica mais ressecada, o libido fica diminuído, a memória às vezes dá uma falhada, mas a gente fala de sintomas físicos, né? A qualidade do sono fica ruim, mas a gente tem que lembrar também que a menopausa tem componentes emocionais importantes por essa alteração hormonal. Com certeza. Na verdade, não tem como eu desvencilhar uma coisa da outra, né? O meu físico influencia no meu emocional e o meu emocional vai influenciar nesse físico, né? Então, não tem assim como eu separar essas duas coisas. E por que, né, que influencia essa questão hormonal, né? Porque a gente até diminui, né, a questão hormonal, adrenalina, noradrenalina, estrogênio, né, progesterona, tudo isso começa num declínio, né? E por que isso, na maioria das vezes, o sofrimento é um tanto quanto assim exacerbado? Porque eu tenho dificuldade em olhar para isso e nomear esses sentimentos, né? Eu tenho, de certa forma, nós temos um pouco de receio, porque essa questão da maturidade, da menopausa, a sociedade ainda vê como assim, como se eu não tivesse mais crédito. Vê como uma coisa ruim, né? É uma coisa que é natural. Não, exatamente. Mas é visto como uma coisa ruim. Isso. E é por isso que daí vai mexer na questão da autoestima, vai libido, o meu desejo em fazer as coisas que antes para mim era importante, agora tudo é muito, né, me rende muita energia, porque eu tenho receio em olhar para isso. E o porquê da importância de se falar nesse tema, né? Quanto mais eu falo, mais eu me identifico e mais naturaliza isso. Porque isso é natural, né? Agora, enquanto nós estamos... a impressão que dá é que a gente rema contra a maré, né? Enquanto é um tabu. Exatamente, de que não podemos envelhecer, de que não podemos nos cansar, de que não podemos um dia ou outro aparecer sem maquiagem, né? Porque eu não faço isso por mim, eu tô sempre fazendo pelo outro. Sim. Então, a maturidade tem a ver com isso também. O que eu faço por mim? O que realmente eu estou fazendo que é para mim? Se permitir, né? Exato, né? E isso tem tudo a ver com maturidade. E aí é importante o autocuidado, como a gente colocou aqui, né? A terapia e até assim a questão mesmo da atividade social. Porque a menopausa ou a maturidade, de certa forma, parece que ela começa a criar uma questão assim... de começar a se isolar mais mesmo, né? Tipo, eu já não preciso me arrumar porque eu não vou trabalhar. Então, assim, só vou ali no mercado. Eu não preciso mais, eu não tenho mais, assim, por que eu vou lá conversar com o pessoal? As minhas conversas já não batem, não são mais o mesmo assunto. Eles vão lá e vão falar coisas do trabalho, de alguma coisa, eu não tô mais naquele meio vivenciando aquilo. E aí acaba meio que a pessoa se isolando, parece que ela não faz mais parte daquilo ali, daquele contexto, né? Então, é importante que a pessoa se olhe realmente, se permita e veja como uma fase natural. E o quanto é necessário eu ter essa... Eu digo que a rede de apoio quando você ganha um bebê é uma. A rede de apoio quando você está atingindo essa maturidade é outra. Né? É verdade. Então, nós também precisamos de uma rede de apoio quando a gente está entrando nessa fase da menopausa, né? Na terceira idade, porque são pessoas com as mesmas necessidades, com as mesmas carências e que conseguem identificar, nomear e viver isso sem receio de ser
discriminada, de ser rotulada, né? Então, é esse grupo de amigos, por isso que esses grupos sociais, até os grupos religiosos das igrejas, isso é de extrema importância, porque de certa forma isso faz com que a mulher continue tendo um objetivo também de vida. Eu não sou, porque o que acontece? A impressão que dá é que a mulher, quando entra nessa fase, principalmente aquela que sempre teve uma vida profissional ativa, quando ela se aposenta, acontece isso que você acabou de falar. Não precisa se arrumar mais, não precisa. Então eu passo o dia todo de pijama, só coloco lá uma roupinha para ir no mercado. Então isso tudo faz com que eu não veja mais a necessidade de ser vista. De eu ser vista, né? E faz com que o meu grupo social reduza. Quando eu saio dessa questão profissional, eu preciso ter pessoas que estão passando pela mesma fase. Eu não estou produzindo profissionalmente, mas nem por isso eu perdi o meu valor. Exato. Então eu preciso desvencilhar isso. Então eu estar em convívio com pessoas que estão na mesma fase é muito rico, porque você não vai se sentir ridicularizada em colocar o que você está sentindo e nomear os teus sentimentos e passar por essa fase também de uma forma mais leve. E com a menopausa ela mexe mesmo, né? A pessoa relata assim que ela fica extremamente irritada, qualquer coisa ela já explode, ou ela fica triste, parece gestação mesmo, né? Que fica mais chorosa às vezes, que às vezes uma coisa pequenininha se transforma em algo muito grande mesmo, né? As alterações físicas, elas são inevitáveis, então realmente, quando a gente fala que a pele fica mais ressecada, o cabelo muda, parece que antes você... mas eu uso o mesmo shampoo que eu sempre usei, mas parece que agora tá diferente, né? Realmente, o envelhecimento, o processo de envelhecimento natural, as rugas, as manchas, elas vão ficando mais evidentes. Então, assim, isso são coisas que são inerentes, né, vai ocorrer. Mas, realmente, quando você fala em gestação e menopausa, parece que são fases muito similares mesmo. Porque as duas são os picos máximos de desorganização hormonal, né? Tanto na gestação quanto na menopausa. Então, a desorganização hormonal, ela traz tudo isso. Eu vou até contar algo pessoal, assim, porque eu tô bem nessa fase aí da menopausa já, né? E é muito, além de toda essa questão de organização química, fisiológica e hormonal, a gente começa a se atrapalhar com as coisas rotineiras que até então era tranquilo, né? Não, eu vou iniciar o meu dia, eu vou fazer isso, ok. E de repente, meu Deus, que bagunça, eu não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo me definir. Se você não entende esse processo que você tá, você já entra num conflito interno muito grande, porque, meu Deus, não é possível, não é normal isso, eu tô com amnésia, eu preciso tomar um remédio para memória, e daí a gente já começa essa automedicação, que na verdade não é isso, né? O que você precisa ver? Essa questão hormonal. Então, até na minha organização externa, na minha ordem externa, isso influencia. Tá certo. Então, tudo isso, claro, gera menos-valia, né? Eu já não tenho mais o mesmo valor, eu já não me acho tão bonita como era antes. Então, todos esses pequenos acontecimentos do dia a dia é que faz com que a tua autoestima entre em declínio, se você não prestar atenção, né? E quando a gente falou ali da síndrome do ninho vazio, que é algo também que merece atenção, como é que faz aí com essa saída dos filhos aí? Porque aí é uma fase que os filhos saíram, foram viver a vida deles. Eu tô reavaliando o meu pessoal, né? Porque eu realmente tenho que, às vezes, substituir o que era tudo em função dessa outra pessoa, dos filhos, que muitas vezes realmente a mulher vive em prol daquilo. Como é que faz para reorganizar essa rotina? Assim, que dica que você dá assim, para facilitar esse processo e não ser tão dolorido? Ele tem que ser sempre dolorido? Não necessariamente, só que assim, não é... Eu nunca me preparei para isso, eu nunca me desvencilhei, não cortei o cordão umbilical, né, como falam, desse filho. Agora, de repente, tá indo estudar fora e eu tenho que fazer isso de uma forma abrupta. Claro, vai trazer sofrimento. Psicoterapia,
né? Mas se eu começar a trabalhar essa individualidade desde o início dessa maternidade, talvez isso seja um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Porque é justamente isso que a gente falou anteriormente, né? No início, a mulher, ela assume o papel de mãe e parece que ela esquece os outros. Esquece até dela, como mulher. Exatamente. A maternidade é só mais um papel que essa mulher está assumindo. Ela não deixou de ser esposa, não deixou de ser filha, não deixou de ser irmã, não deixou de ser profissional. Ela também, não deixou de ser mulher, ela é também mãe, né? Então, na verdade, a gente tem sempre que iniciar esse processo lá no começo, né, de preparação. Quando a gente fala que tem que criar os filhos para o mundo, isso é mesmo. Real, é real, porque eles vão crescer e o ideal é que eles façam isso, né? Porque senão se torna uma relação patológica, simbiótica, que isso não faz bem nem para o teu filho nem para você mesma, né? Então, assim, eu não me preparei, Alessandra. Não, eu achei que o meu filho fosse sempre ficar embaixo da minha saia, eu sempre fosse proteger, eu não me preparei para isso. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa é buscar uma ajuda profissional. E através dessa ajuda profissional, você vai começando a abrir leques, né? A pensar em cuidar de si, a fazer uma atividade física que te dê prazer, uma hidroginástica, um grupo lá de dança, um pilates, não sei, alguma coisa que te dê prazer. Até porque todas essas atividades vão auxiliar você também a liberar o hormônio que vai te dar a sensação de bem-estar, né? Então, a noradrenalina precisa ser liberada, a própria ocitocina, que é do prazer. Então, tudo isso, você, através dessa atividade física, vai também regular, né, essa questão hormonal. Os relacionamentos, né, é difícil, é igual quando você casa e você continua com as mesmas amizades que ainda são solteiros. A tua vida muda. As coisas não se encaixam mais. É a mesma coisa na maturidade, na menopausa, quem está vivendo essa questão do ninho vazio. Eu vou ter esse relacionamento, esse contato com quem está vivendo uma realidade muito diferente da minha, eu não vou conseguir encontrar apoio nem entendimento. As cabeças são diferentes. Exatamente, as fases estão sendo diferentes. Então, o ideal é que eu comece a formar esse ciclo de amigos, de amigas que estejam vivendo essa mesma fase, porque daí é a rede de apoio. Uma vai apoiar a outra, entende? E são ciclos mesmo. São ciclos, né? E quando você fala aí uma coisa que realmente as pessoas relatam muito, é essa alteração de libido, essa questão do corpo, essa dificuldade de entender que isso também é um processo natural, né? Como que leva isso? Porque assim, é o ginecologista, é o seu médico lá, que vai te acompanhar com os hormônios, que é imprescindível, é o psicólogo que vai te ajudar nessa parte emocional, de você realmente entender que esse processo vai ocorrer, é inevitável. Então, esses profissionais também que tem que estar no meu, vamos colocar aí no meu check-up, quando eu faço meu check-up, que é importante todo ano eu fazer meus exames de sangue, de rotina, eu tenho que lembrar que o ginecologista, que a psicóloga é importante nesse processo? Sim, com certeza, né? Eu digo assim, que o ser humano, ele é apoiado, ele é alicerçado em 3 pilares: mente, corpo e espírito. Né? Então, essas 3 coisas não tem como eu separá-las, eu desvencilhar para que eu tenha uma saúde mental, né? Para que eu consiga ser emocionalmente saudável. Então, sim, alguns casos só o psicólogo resolve? Pode ser, mas fisicamente o teu corpo começa a entrar em declínio. É como a chama de uma vela. Você acende uma vela, aquele pavio ele vai diminuindo, assim é a nossa vida, até chegar ao final completo, que é a morte, né? Então, eu não tenho como lutar contra isso. Eu posso até retardar, mas um momento isso vai chegar. Então, o psicólogo, para te auxiliar a encontrar saídas, a de repente rever comportamentos, né? Deixar
quebrar alguns paradigmas que você recebeu talvez lá da tua avó, da tua mãe, e que hoje para você já não serve, né? Diminuir essa sobrecarga emocional. Isso, exatamente. E o clínico, com certeza, o clínico vai verificar até essa questão hormonal mesmo, que às vezes precisa entrar com medicação. E tá tudo bem, né? Não é, meu Deus, eu tô usando remédio, nunca usei remédio, vou precisar... É uma situação natural, né? Se o teu organismo deixa de produzir um hormônio que para você era necessário, de alguma forma isso precisa dar continuidade, que seja através de medicação, que seja através de um polivitamínico e assim por diante. E a parte espiritual, que é da onde eu vim e para onde eu vou. Né? Então, não falo aqui de religião, mas eu digo essa questão de um alicerce, né, no que você acredita. E junto com essa área da espiritualidade, você também encontra essa rede de apoio, né? Que são as comadres, né? As senhoras que se reúnem lá para os chás. Os trabalhos voluntários. Isso. Então aí entra toda essa parte. Quando eu falo espiritualidade, não necessariamente é religião, mas é algo que faz com que você pertença a algo superior que seja esse mundo aqui, né? É o sentimento de pertencimento. Então essas três coisas precisam andar aliadas. E essas múltiplas funções que a gente carregou a vida inteira, né? Não vai deixar de carregar nessa fase da vida. Só vai mudar o tipo de função, né? Exatamente. Porque uma pessoa que é muito ativa, ela não vai, de repente, ficar o dia inteiro na frente da televisão e vai se contentar com aquilo, né? Ela vai acabar, a pessoa vai falar, meu Deus, mas você já tá com 80 anos, desacelera um pouco. Mas se ela é muito ativa, ela vai procurar mesmo um serviço voluntário para fazer, ela vai procurar uma palestra para ela participar e contribuir, um grupo para ela ajudar. Exatamente. Ela vai manter as suas funções, né? Às vezes não no mesmo ritmo, porque daí a gente tem que entender que a gente já não tem mais 20 anos e a vitalidade de 20 anos, né? E a memória de 20 anos e a disposição de 20 anos. Exatamente. Mas dentro do seu ritmo, ela pode continuar executando várias funções e ser muito útil. Com certeza. Né? E aí, assim, meditação, atividade física, atividade social, a terapia, tudo isso que vai me ajudar, assim, a eu redefinir as minhas metas, a ter uma escuta qualificada para aquilo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou no psicólogo, mas eu vou falar o quê? Eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho o que falar com ele. Mas eu falo assim, olha, fala o que vir na tua cabeça mesmo, porque ali é uma escuta qualificada para você, né? Uma pessoa, é um profissional que estudou para aquilo e ele vai te escutar, né? Sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, né? Você vai ser escutado ali. E aí a gente precisa se reeducar mesmo, né? Sobre essa fase, ter resiliência. Sim. Isso são coisas que a terapia acaba trabalhando também? Sim, com certeza. Até vale a pena ressaltar o seguinte. Quando você fala assim que você precisa ir lá falar, realmente, para pessoas um pouco mais de idade, eles têm um pouco essa resistência. Nem conheço essa pessoa, como é que eu vou falar da minha vida para ela? Né? Mas assim, dentro da psicologia, nós trabalhamos... tem N linhas teóricas, cada uma com o seu formato, cada uma com a sua técnica, né? Então, hoje, dependendo da linha que o profissional trabalha, ele consegue possibilitar que essa pessoa se sinta um pouco mais à vontade e, inclusive, relate coisas que ela nem percebe que falou, através de uma técnica, através de um outro formato de atendimento. Então, às vezes a gente atende, né, essas mulheres de um pouco mais de idade, que você usa técnicas de jogos, às vezes uma pintura, às vezes uma história, né? Porque o psicólogo, ele não vai simplesmente ouvir o que você está falando. Enquanto você está falando, ele está lendo, ele está fazendo a leitura das entrelinhas, daquilo que você não está querendo dizer, né? Então, essa é a escuta qualificada. Exatamente. Que é diferente de conversar com uma amiga. Isso, por isso que é importante, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas quem que te falou isso?
Não, você acabou de me... Mas eu não te contei isso. Então, é essa escuta qualificada que vem dessa técnica, desse aperfeiçoamento, né? Que a gente precisa levar em consideração. Então, eu escuto às vezes falar assim, mas eu não gostei daquela psicóloga lá, eu não sei, não me encaixei, eu não... Mas procura outra, porque talvez a linha que ela segue não seja uma linha que você tenha se adaptado. Então, sim, precisa procurar, né? Eu digo assim que nós não precisamos passar por essas fases, nós como mulheres, nós não precisamos passar por essas fases sozinha, solitária, né? Nós precisamos sim buscar ajuda. E existem N formas, né? A psicoterapia é uma delas. Então, assim, atenção aí, depressão, ansiedade, esgotamento, né? Estresse, como a nossa psicóloga falou aqui, você não está sozinho, procure a ajuda de um profissional, tem na rede pública do SUS, tem na rede privada, tem em universidades, você não está sozinho. Às vezes a pessoa fala, estou sem nenhuma rede de apoio, meus filhos foram todos embora, eu não tenho mais colega de trabalho, meus vizinhos nem ficam em casa... Mas você não está sozinho, não fica com essa impressão aí que não tem da onde tirar, porque você não está sozinho. Bom, o nosso tempo está quase esgotando, Alessandra, e eu queria assim que você falasse um pouquinho pra gente, assim, por que a gente está trazendo mulher? Porque quando a gente fala em envelhecimento, em maturidade, o homem também envelhece. Também tem essa maturidade, mas por que a gente escolheu mulher no tema, né? Ela é mais vulnerável, ela é mais suscetível, é a mesma coisa o homem e a mulher nesse processo de envelhecimento, né? E queria que realmente você reforçasse que essa maturidade aí, ela não é só física realmente, né? Que mexe com o humor mesmo, esses hormônios fazem isso, que esse autocuidado aí é necessário, né? Como a gente falou aqui, a memória falha, e é normal também, e eu sei que dentro da psicoterapia vocês também trabalham estratégias para resgatar, para melhorar esse processo de concentração, de memorização, porque vocês têm técnica, você citou aqui muito bem os jogos, que às vezes a gente acha que aquilo ali é brincadeira de criança ou de adolescente, e tem recursos e jogos muito legal. Bom, a gente viu isso, né? A própria imagem e ação virou às vezes momento de reunião, de dar risada, de fazer mímica, de fazer careta, né? Mas virou momentos de família, a gente vê isso em filmes, em novelas, quer dizer, é um jogo, é uma dinâmica, né? E que você também encerrasse falando um pouco pra gente, quando eu coloquei aqui antes, que às vezes a mulher, ela fica nesse sanduíche aí, de cuidar dos pais que já estão idosos, de ainda ter atenção com os filhos e até com os netos. Isso pode gerar um burnout, por exemplo, na maturidade, ou isso não existe na maturidade? Existe. A maturidade, ela é da mesma forma que as outras fases, né? Ela continua sendo uma porta aberta para a entrada de todas as disfunções, transtornos e doenças emocionais, né? Eu quero pegar um gancho aí, quando você falou se tem diferença do homem e da mulher, né? Tem uma pesquisa que foi feita, eu não vou lembrar certinho a numeração das perguntas, mas foi questionado para mulheres e homens, o que você faz no teu momento de folga em casa? Aí as respostas dos homens... eu vou jogar bola, ou eu vou assistir um filme, eu fico jogando videogame, ou então eu vou tomar uma cerveja com um amigo. E a mulher no momento de folga, eu vou aproveitar para bater a roupa, eu vou aproveitar para arrumar aquele armário, eu vou aproveitar para sentar com o filho para fazer uma tarefa. Então, olha o peso disso, né? Então, homens adoecem, mas numa margem bem menor do que nós mulheres, né? Justamente por essa sobrecarga. Em todas as faixas etárias. Em todas as faixas etárias. E essa sobrecarga, a gente precisa fazer uma avaliação disso, que isso é cultura, né? É a nossa cultura. Então, para mudar isso, eu não consigo mudar assim do dia para a noite. Por isso a importância da gente estar tendo esses momentos, né? Para que a gente escute que, peraí, mas é possível que eu também tenha o meu momento sem culpa, porque a mulher, quando ela tira um tempinho para descansar, ela ainda se sente culpada. É verdade. Né? Meu Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar aqui assistindo filme, né? E a maturidade, ela vai te trazendo subsídio para falar, peraí, sim, eu posso. Por que não?
né? Então, quando eu consigo enxergar isso, as coisas se tornam um pouco mais leves, né? Inclusive, esses cuidados que você acabou de falar, de cuidar dos pais, de cuidar dos filhos, às vezes cuidar do sogro, da sogra que envelhecem, né? E isso está sobrecarregando e cai aonde? No colo da mulher. Porque culturalmente nós somos vistas como cuidadoras, né? Lá atrás, como foi a forma da mulher se valorizar? Lá no tempo das cavernas ainda. Era ficando em casa e dando conta de tudo que tinha que ser feito. Era o homem que saía à caça. Né? E a gente ainda traz esses arquétipos, esses arcabouços, esses paradigmas, né? Por isso que é tão importante. Eu fiquei muito feliz, porque assim, geralmente a gente fala da mulher quando? Em março ou maio. Que é março, Dia da Mulher, e maio, Dia das Mães. Fora isso, você quase não escuta falar. E nós estamos em abril. Já passou o Dia da Mulher. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre trazer essas discussões. Para, de certa forma, a gente deixar um ponto de interrogação ou uma intriga lá na cabeça dessa mulher. Né? Que sim, nós podemos sim, temos direito, nós conseguimos ter esse jogo de cintura porque isso é nosso, né? Mas eu sempre preciso tomar cuidado de como eu estou vivendo o meu sentimento. Eu estou nomeando eles, o que é isso que eu estou sentindo? Sem medo. Independente da fase que você está vivendo. A maturidade te dá maior oportunidade para você viver e vivenciar isso, né? Então, não é o meu declínio hormonal que vai determinar o que eu posso ou o que eu não posso fazer nesse momento. Talvez eu possa fazer as mesmas coisas, mas de forma diferente. É isso. Né? Então, isso é tema para um outro podcast. Para um outro podcast, que você vai voltar aqui para trazer para nós. Alessandra, e quem está assistindo a gente e ficou aí pensando, olha, eu acho que eu estou precisando fazer uma terapia realmente, como é que faz para marcar um horário com você? Aonde que você atende? Você tem alguma rede social? Eu sei que você trabalha bastante com mulher mesmo, né? O teu nicho. Então, como é que faz para agendar com você? Tenho o endereço das redes sociais, né? Que é o Instagram, que é @psicóloga Alessandra Rigoni. Tenho contato também via WhatsApp, eu mesmo quem administro, eu mesmo quem atendo os pacientes, que o telefone é 459-9905-9572. Vamos deixar tudo aí no rodapé para vocês. Isso, se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato, eu estou à disposição. E o meu público, hoje eu atuo em psicologia clínica e hospitalar, né? Dentro do hospital eu também atuo na área da maternidade, centro obstétrico, e no consultório o meu público é feminino, nas diferentes fases, né? Então eu sou psicóloga clínica obstétrica e perinatal, com a formação já com esse olhar para a mulher, né? E eu acho de grande importância, eu entendo que seja importante você funilar, procurar alguém que realmente trabalhe com esse público, porque o universo feminino ele tem uma demanda grande e N possibilidades. Então, quando você funila esse estudo, te dá uma certa não te dá segurança do que você vai encontrar nas diferentes fases humanas, né, da mulher. Então, por isso, a psicologia obstétrica ela é um embasamento de extrema importância hoje para o atendimento feminino. É isso, pessoal. A Alessandra colocou muito bem aqui, né? Essa bagagem, esse estudo, essa dedicação por esse público, realmente ela te dá muitas artimanhas para você trabalhar. É o que a gente falou aqui. Às vezes você vai lá e fala, mãe, vamos lá na psicóloga. Não quero falar nada, eu não quero... Mas foi o que a Alessandra falou. Tem outras artimanhas aí, outras técnicas que foram estudadas, comprovadas e avaliadas que ela utiliza. Então, mesmo que sua mãe fale, não sei o que eu vou falar, lá você fala para ela, mãe, vamos igual. Vamos lá que eu quero que você conheça a Alessandra. Daí, se você não gostar, você não volta. Mas vamos lá, pelo menos fazer esse contato inicial e ver se você vai gostar de estar lá. Eu tenho certeza que a Alessandra vai usar as melhores ferramentas lá para deixar aí uma situação confortável. Porque eu sei que, né, às vezes fica esse impasse aí.
Então, gente, envelhecimento é um processo de transição, acho que esse é o nosso recado aqui, que exige adaptação, exige cuidado, sim, como a Alessandra colocou, essa rede de apoio é importante. Então, você filho, você marido, né, você amigo, amigas, realmente estejam assim, apoiando uma outra, porque é uma fase, é um ciclo, é uma transição, mas esse cuidado faz toda a diferença. Lá na clínica também, já que sempre pedem para mim falar um pouco da clínica, né? Eu trouxe aqui para vocês que a gente faz lá na clínica Ânima a parte de acupuntura que trabalha esses hormônios, diminui esses calorões, melhora esse nível de estresse, de irritabilidade, controla um pouco esse humor aí. Controla bem, porque com as agulhas a gente consegue uma boa resposta aí. Então a gente tá lá para atender vocês. Tem o Gilberto que atende lá também, que atende SUS. Então, se você não tem condição aí, falar, mas a acupuntura eu sempre quis fazer, mas é só na rede privada. Não, atende SUS também. Então, procura lá o posto de saúde, qualquer coisa, pede pro seu médico, troca uma ideia, me encaminha para acupuntura para me ver se resolve. Já tentei muita coisa e parece que não vai. Talvez a acupuntura seja a sua solução, atende convênios, atende toda uma rede aí, né? Então, você pode procurar o apoio lá da clínica. Fica aqui a dica da espirometria, que é uma prova de função pulmonar, que às vezes as pessoas ficam ali também, né? Como a gente falou, as nossas capacidades elas vão reduzindo. E aí, às vezes, começa um processo aí de envelhecimento cardiorrespiratório, você já não consegue mais fazer aquele exercício com tanta intensidade, começa essa respiração ficar mais cansada. Às vezes, fazer uma avaliação mesmo, será que a minha capacidade pulmonar está legal? Será que o exercício que eu estou fazendo é o exercício mais adequado, do jeito que eu estou fazendo? Às vezes eu olho o pessoal na academia, às vezes tem pouco cuidado com esse público também, sabe? Pouca paciência de explicar, de estar dando apoio. Então, às vezes eu penso que realmente um público mais velho, às vezes tem que pensar mesmo de ter um personal, de ter fazer um pilates, um atendimento mais individualizado mesmo, porque precisa dessa atenção, é diferente, né? Você sempre foi muito ativo, muito, eu me virava, eu fazia tudo, mas às vezes agora é momento de realmente repensar. Acho que essa é a grande chave aí. Repense, reavalie o seu pessoal, o seu profissional, o seu eu de verdade. E se você não dá conta de fazer isso sozinho, você não está sozinho. Você tem uma rede de profissionais aí para estar te auxiliando. Bom, acho que é isso. Alessandra, vai ficar o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigada por ter vindo, né? Logo, logo vem Maio Furtacor aí. E aí a gente vai entrar numa parte aí de gestação, e aí a Alessandra vai voltar aqui para conversar junto com a gente, com a Gláucia, que já esteve falando dessa temática também, então logo, logo ela está de volta aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. É isso, pessoal, e qualquer coisa, coloca as tuas perguntas aí, a gente vai direcionar para a Alessandra, tá? Deixa tuas sugestões, teus comentários, que fase você tá na sua vida, se você já fez um acompanhamento com psicólogo, com acupuntura, o que você já trabalhou aí que teve resposta, como é que você viveu essa fase aí ou outras fases da tua vida, compartilha aí com a gente e fica aí as nossas dicas, compartilha esse podcast aí, assiste mais de uma vez e o que a Alessandra falou, vamos colocar uma dúvida nessa cabecinha aí, você não está sozinho. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.